Excelente pergunta. Isso vai depender basicamente de dois critérios. Primeiro, o objetivo para o qual você tem esse valor investido. Por exemplo, se for um objetivo de curto ou de médio prazo, como a compra de um móvel para casa, por exemplo, a compra de um veículo pequeno como uma motocicleta ou a troca de um carro, você poderia deixar esse valor aplicado em tesouro pré-fixado, por exemplo, com essa taxa de 15%. Por quê? Porque você vai pré-fixar aquela taxa, independente dos rumos, para onde a Selic for, se ela subir, se ela descer, você vai ter aquela rentabilidade garantida. No segundo caso, seria o seguinte: se for um objetivo de prazo mais longo, como por exemplo a compra de um imóvel, uma casa, um apartamento, uma propriedade rural, aí o ideal já seria você optar por essa taxa aí, por exemplo, como demonstrado, IPCA mais 8. Agora, se o objetivo for realmente investir esse dinheiro pensando em obter ganhos, em obter uma lucratividade e não com o propósito de gastá-lo futuramente, o ideal é você analisar o cenário. Por exemplo, quando você vive um cenário onde a tendência da taxa de juros é continuar subindo, o ideal é que você aplique num ativo que seja corrigido pela inflação. Por quê? Porque se você prefixar uma taxa agora e essa taxa subir, você vai perder. Porque se você prefixou em 10, por exemplo, subir para 15, você já perdeu. Aí o ideal seria, o melhor seria o IPCA+, que aí você vai ter o IPCA e vai ter a correção da inflação, que é o IPCA, e aquela variação. Agora, num momento como esse que nós estamos vivendo agora, que a tendência é que a taxa de juros daqui a um tempo comece a cair, aí o ideal é você prefixar, sumindo. Você deve analisar a tendência da taxa de juros. Se for uma tendência de alta, o ideal é que você invista em tesouro IPCA+, porque você vai prefixar uma taxa, como no caso seria de 8%, e receber a variação disso de acordo com o IPCA. Agora, numa economia que a tendência da taxa de juros é começar a cair, como muito tem se especulado agora, falando que a taxa de juros pode ter mais um aumento, mas se você analisar os dados do Bacen, é que o ano que vem a taxa Selic já seja menor, então a tendência é de queda. Aí o ideal seria você prefixar, porque se você prefixar uma taxa, por exemplo, de 15% hoje, e a Selic o ano que vem for para 10%, você vai ter um rendimento acima da Selic. Então é fazer análise dessa conjuntura. Se a taxa de juros estiver subindo e continue subindo por tempo determinado, IPCA+. Se a tendência for de queda, prefixado para você prefixar aquela taxa. Basicamente seria isso. Fazendo um adendo a tudo que foi falado aqui, no final das contas, o mais importante mesmo é você ter uma carteira diversificada. Porque quando você tem uma carteira diversificada, você vai acabar tendo na sua carteira títulos pós-fixados, títulos pré-fixados, títulos atrelados à inflação. Então, de acordo com o movimento dos ativos, do movimento da economia, você vai planejando e você vai equilibrando a sua alocação. Aonde você vê que tem mais possibilidade de rentabilidade, se você tiver com uma alocação aquém do desejado, você vai alocar mais ali e vice-versa. Então, quando você tem uma carteira diversificada, você não fica fazendo time de mercado, você não fica adivinhando para onde tal ativo vai, você não fica adivinhando o que comprar e o que vender. Você simplesmente vai alimentando a sua carteira e controlando ela de acordo com os percentuais que você definiu para ela. Então, em resumo, você deve ter uma carteira diversificada. E é lógico que foi colocada a questão de IPCA+, de pré-fixado, mas numa carteira diversificada, você deve ter, além de uma diversificação em renda fixa, onde aqui poderia entrar também um ETF de debêntures incentivadas, que também seria uma forma de diversificar dentro de renda fixa. Aqui poderia entrar também ativos de fundos imobiliários que investem em renda fixa, como por exemplo fundos imobiliários de papel. E fazendo parte de uma diversificação, é lógico que também você poderia colocar ações, poderia colocar, como eu já disse, fundos imobiliários, poderia colocar um percentual da sua alocação no exterior, em ativos no exterior, que poderia ser inclusive em renda fixa no exterior. E é lógico que se você tiver um apetite maior a risco, se você for um pouco mais arrojado, você ainda pode colocar um pouquinho ali em criptomoedas. Então é a diversificação
que vai facilitar o seu trabalho e fazer com que você não fique adivinhando em que você tenha que investir em determinado momento. E nessa diversificação, ela vai incluir tanto a diversificação dentro da renda fixa quanto diversificação dentro da renda variável. Essa sim é a chave para você ser um bom investidor e você procurar ter sempre uma carteira equilibrada. É isso que eu queria colocar para vocês hoje. E não se esqueça, tá? Curte, compartilha, se inscreva aqui no canal e até a próxima.